E aí, moçada, fala aí, começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. Mais um vídeo que eu pensei pra fazer, como seria a melhor forma. Falei, vou falar dessa banda aqui, vou falar daquela, que eu tenho todos os discos também. Que tal se eu falar de todas as bandas daquele estilo? E é isso, defini. Vou falar sobre indie rock. Indie rock é um termo muito amplo, né? Você pode colocar no mesmo balaio um monte de tipo de banda, que você não sabe, às vezes até serve como desculpa, né? Mas como é que eu vou classificar? É indie. Então, com um pouco de esforço dá pra você colocar mais ou menos as bandas certas debaixo desse rótulo aí, tá? Indie rock eu posso dizer, eu fiz um texto uma vez sobre esse estilo, quando eu tinha um blog, e dizendo que eram bandas que elas não tinham compromisso com nada específico, com uma grande corporação, a princípio pelo menos, ou com um estilo musical específico. Eram bandas que juntavam muitas influências e que trilhavam o próprio caminho, né? Bandas principalmente nos Estados Unidos, bandas que tocavam nas college radios, né? Que eram as rádios de faculdade, ou mesmo até de ensino médio, high school também. Então eram bandas que eram bem independentes, como o nome diz, né? Indie de independent, né? Independentes. E essas bandas começaram trilhando esse caminho, acho que começaram a aparecer a partir dos anos 80, mais ou menos, de forma mais assim evidente. Algumas bandas mais antigas, eu estou pesquisando aqui, o The Kings, por exemplo, The Kings, Talking Heads, bandas que surgiram ali nos anos 60, 70, né? E que no fim das contas pode ser considerado como indies, porque tinha essa pegada aí, ou melhor, não sabia qual era a pegada. Muitas influências, mistura de sons, letras bem assim, às vezes confusas, né? E isso acabaram caracterizando essas bandas aí como bandas indie. Qual outras bandas que a gente colocou mais ou menos, que eu pesquisei mais ou menos como indie? Joy Division, esse lance de post-punk, a gente falava new wave, noise rock, isso aí acabou colocando no balaio algumas bandas. A gente pode considerar então The Kings, dos 60, 70, Talking Heads dos 70 e o Joy Division 70, 80, como bandas pioneiras do indie rock. Aí nos anos 80 você teve mais algumas aí, que nos 80 de fato, R.E.M., banda típica que começou em college radio, outras bandas que eu vi aqui, Smiths, da qual eu já falei aqui, né, no vídeo de coletâneas dos anos 80, Dinosaur Jr., bem rock alternativo, e aí você tem aquelas bandas que ajudaram a formar o que seria o grunge, né? O grunge era a junção aí de bandas alternativas, de rock alternativo, de indie rock, bandas de indie rock, bandas punk, com metal, tinha um pouco de tudo, né? Então, por exemplo, Pixies, Sonic Youth foram bandas típicas que influenciaram Nirvana, por exemplo, e algumas outras bandas ali da época. Flaming Lips, outra banda bem alternativa também, dos anos 80, começaram dos anos 80 e invadiram uns 90, 2000 também. Então, cara, mas a banda que eu comecei a curtir, que eu entendi, indie rock, que veio na minha cabeça, que eu comecei a curtir de verdade, que eu acompanhei quando surgiu praticamente, não fiquei sabendo depois, né, que elas já existiam, que elas eram de indie, mas que eu acompanhei e fiquei sabendo, opa, essa aqui é uma banda que surgiu agora e é de indie rock. Essa aqui, ó, que tá tocando inclusive nossa trilha aqui, ó, por enquanto é essa a nossa trilha, Weezer, cara. Representado aqui pelo álbum azul, né, o Blue Album, primeiro disco do Weezer de 94, nessa época que o grunge estava bombando, mas a gente pode... Então o grunge saiu um pouco do... Não era só indie, era o grunge era o grunge, assim como o Britpop do Oasis, Stone Roses e Blur também era o Britpop, era indie, mas era o Britpop, mais identificado como tal. Mas o Weezer era um grande representante aí desse estilo que você não podia classificar muito bem em um estilo específico. Então o Blue Album, Weezer, que tá rolando aqui, ó, o Weezer que rolava que tinha essa música aqui, ó, eu não vou nem colocar a Buddy Holly, que era mais famosa, vou colocar a Say It Ain't So, cara, que é sensacional, uma das minhas preferidas realmente do Weezer, tá? Então era uma banda desses anos 90 aí, que surgiu em 94, tinha ativa até hoje, né? Flertou com algumas outras coisas, ficou um pouco mais pop e tudo, mas segue a sua trilha aí, a sua carreira até hoje, não com tanta relevância, mas segue sua trilha até hoje, ó. Tá rolando aí o Weezer com Say It Ain't So. Só que aí o que foi acontecendo, né? O indie rock, ele, beleza, nos anos 90, aqueles anos, aquela década prolífica, né? Teve o revival do punk rock, teve o Britpop que eu falei, teve o grunge, teve o nu metal, muita coisa. O indie rock foi seguindo em paralelo com o Radiohead também, do qual que eu já falei aqui, fiz um vídeo, né, só sobre o Radiohead, outra banda indie típica também dos anos 90, marcou sua história ali até lançar o OK Computer em 97, né, ou seja, simbolizando bem o indie rock dos anos 90, junto aí com o Weezer, né.
Então, segui ali o indie rock até o final dos anos 90, eis que acabou rolando uma banda também que eu já falei por aqui, que é o Strokes, né, cara? Ali rolou o revival do indie. Se o revival do punk rolou ali nos anos 90, um gênero antigo, né, dos anos 70, 80, e teve seu revival nos anos 90, o indie rock, vamos dizer que não é nem que teve seu revival, mas ele ocupou seu espaço de fato na mídia. Acho que foi o momento que o indie rock teve seu espaço maior na mídia, de forma teve bandas mais assim com entradas no mainstream, foi no início dos anos 2000, através do Strokes, né, que eu também já falei aqui, né. Strokes, esse disco aqui, o Is This It, lógico, de 2001, marcou essa entrada no mainstream do indie rock. Eu falei no vídeo sobre o Strokes, eu falei que era aquele quarteto ali, né? The Strokes, White Stripes, The Hives, que eu até peguei aqui, que eu falei no vídeo sobre bandas suecas, The Hives, The Vines. Essas 4 bandas, acho que meio que elas simbolizaram essa entrada aí pro mainstream do indie rock. Outra banda nessa época que ajudou a popularizar o indie rock foi o Franz Ferdinand, com seu primeiro disco que tinha... qual que era a música mesmo? Caramba, Take Me Out, né? Lógico, 2003, Franz Ferdinand, auto-intitulado, também ajudou a marcar essa época aqui. O primeiro disco o primeiro não, acho que na época era o terceiro ou quarto dessa banda aqui, mas a que explodiu, o álbum que explodiu foi esse aqui, ó, Absolution do Muse. Aqui o Muse ficou grandão, no próximo disco deles, o Black Holes and Revelations, seria também bem grande, tá? São bandas realmente que ajudaram a dar essa cara mais aí, não uma cara comercial, mas que todo mundo começou a entender esse som, curtir essa pegada. Tinha um lance um pouquinho mais pop em alguns momentos, como eu disse, né? O indie tem esse lance de muita mistura de estilos, cada uma vai para um lado, então não pode ser que todas eram pop, todas não tinham uma veia pop. Tinha melodia aqui e ali, uma banda flertava mais com pop, outras não, a coisa variava bastante. Outra banda, que inclusive acho que é uma das mais pops, que beberam na fonte de bandas bem melódicas dos anos 80, 70, 80, principalmente 80, foi essa daqui, cara. O The Killers. The Killers lançou seu primeiro disco em 2004, tá? E bombou com isso aqui, ó, Hot Fuzz. Né? O disco que tinha Somebody Told Me, Mr. Brightside, uma pancada de hits, né, vamos dizer aí. Depois na sequência com o Sam's Town de 2006, os caras continuaram com alguns hits, algumas coisas aí que, porra, bombavam nas paradas de sucesso. Eu acho que foi talvez o último grande momento do indie rock, viu? A gente pode, do rock no mainstream, a gente pode dizer que tinham várias bandas aí fazendo parte de paradas de sucesso, de clipes mais transmitidos na MTV, vamos dizer, né, que é um certo parâmetro. Então foi nessa época aqui, ó, de The Killers, também simbolizando essa época. Então falei Franz Ferdinand, falei do Muse, falei do The Killers. Outra banda da época que era bem desconhecida ainda, e eu realmente não vi nem falar na época, eles eram bem mais próximos do estilo original que influenciaram eles originalmente, era o Black Eyed Peas, não, desculpa a mancada, hein? Black Keys. Isso aqui, se não me engano, é de 2003, cara. É o Rubber Factory. Esqueci de pegar direito aqui, ó. Rubber Factory. Eles depois foram ficar mais famosos anos depois, né? Com o disco El Camino, que já foi lançado em 2011, bem mais pra frente. Mas já sabe que o Black Keys já recebia boas críticas por fazer aquele blues rock, né? Bem típico. Eu dei uma dica do Thick Freakness, que é o segundo disco dele, esse aqui é o terceiro, tá? O Rubber Factory. E o El Camino, que faz mais sucessão mesmo, mais comercial em 2011. Fortemente influenciadas por Strokes, ou melhor, as portas se abriram, essas bandas foram influenciadas e as portas se abriram através de Franz Ferdinand, Strokes e tudo mais. Essas bandas, eu vou refazer aqui. Algumas bandas que lançaram discos em 2005, 2006, 2007 aproveitaram o boom e foram influenciadas talvez musicalmente, né, pelas bandas Strokes, Franz Ferdinand, que eu falei, 2005 para 2006, essas portas estavam abertas e essas bandas influenciaram bandas mais novas que lançaram seus discos nessa época. Antes, eu esqueci de falar, né,
Outra banda de 2000, que lançou o primeiro disco em 2003, lançou na sequência outra em 2004, foi o Libertines, hein? 2003 e 2004 lançaram dois descassos. Todo mundo diz que o primeiro é melhor, né? O Up the Brackets. Eu não sei, cara, até hoje. Talvez ele seja mais regular, mas tem musicaças também do Libertines, auto-intitulado de 2004, tá? Então o Libertines é outra banda muito influente do indie rock dos anos 2000, desse revival. Mas o que eu queria falar mesmo, finalmente, né? Essas bandas que foram influenciadas as primeiras do revival da década de 2000, são essas duas aqui, ó. Bloc Party e Arctic Monkeys. Eu já fiz vídeo sobre o Arctic Monkeys, né? Falando sobre a discografia inteira dos caras. Mas o Bloc Party eu nunca tinha falado. Uma banda sensacional que bebeu muito na fonte do The Cure, talvez The Cure, uma banda indie também, um pouco. Você vê um pouco isso talvez no vocal do Kelly Okereke, sei lá. Mas o Bloc Party é uma banda também que explodiu nessa época. Esse disco aqui, o Silent Alarm, de 2005, aquele do Arctic Monkeys que eu falei, que eu mostrei, Whatever People Say, That's What I'm Not, né, de 2006. 2005 é o Silent Alarm do Bloc Party, descasso. Tá, que os caras realmente bombaram com esse disco aqui na época, foi uma novidade grande, porque eles flertavam um pouco com dance. E o primeiro disco era um pouco mais rock ainda, tá? Mas ainda assim tinha um certo groove que diferenciava de outras bandas, tá? O disco de 2007 é um pouco mais dançante, um pouco mais grooveado, que é A Weekend in the City, de 2007 do Bloc Party. Uma banda, eu tô pra dizer que é a banda que eu mais gosto dessa época. Eu não sei, cara, junto com o Arctic Monkeys eu descobri as duas muito próximas ali. Num período muito próximo, então é difícil de eu confirmar. O Bloc Party eu não sei, tem algumas letras que me falam mais, talvez. O estilo de som do Arctic Monkeys me pegou mais rápido, de cara. Mas o Bloc Party, as letras, acho que se me identifica um pouco mais. O fato de ter um cara negro ali no vocal, e como principal compositor, me ajudou ali a curtir também ali, é inevitável, não posso deixar de dizer isso. Então é que tá rolando agora aí, tá? Inclusive, o álbum Silent Alarm de 2005 também foi uma bandaça importante ali, então, do meados dos anos 2000. Outras duas que eu posso dizer que eram bem grandes que se tornaram grandes nessa época, que marcaram essa sequência incrível de bandas chamadas de indie rock, né? A partir dos anos 2000, do início dos anos 2000. Outras duas, Kaiser Chiefs, 2005, esse disco aqui, ó, Employment, 2005, disco que tinha Every Day I Love You Less and Less. Eu vi o show desses caras em 2007 no Festival Terra, juntamente do show do Bloc Party. O Bloc Party tocou antes, o Kaiser Chiefs fechou. Cara, showzaço, os caras detonam ao vivo, é um pop, os caras do Oasis zoam que é o novo Blur, né? Que é bem divertido, vamos dizer, são dos caras, eles flertam mais com o pop, mas eu acho bem da hora, o show é bem energético. Então aqui, ó, esse disco Employment tem Every Day I Love You Less and Less, I Predict Your Life, hits, né? Hits ali dos anos 2000, qualquer outra, Na 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 Na, Oh My God, foi regravado depois pela Lily Allen, que é uma artista pop, né? Então, Kaiser Chiefs, que depois caiu de produção, lançou mais um disco bom, mas depois caiu de produção, hoje não tem mais muita relevância, infelizmente. Mas eu gosto dos caras, gosto desses primeiros discos. Tem também o Gossip, cara. Isso aqui acho que de 2006, eu esqueci de ver lá, acho que é de 2006, é o segundo ou terceiro disco do Gossip, uma banda totalmente de dance rock, que a princípio tem 3 pessoas só na formação, né? A Beth Ditto no vocal, tinha mais esse rapazinho aqui, ó, que fazia teclado, guitarra e baixo, e essa moça aqui do canto aqui, que fazia a bateria. A banda acabou, recentemente em 2012 a banda acabou. Então é bem dance rock mesmo. Depois eles incorporaram outros membros ao vivo, mas basicamente eram os três aqui na formação oficial. Então um som mega dançante que bebe muito na disco music, mas tem as guitarras dele um pouquinho forte em alguns momentos, principalmente nesse disco aqui. Mais pra frente eles foram ficando mais dance mesmo, um pouco mais até eletrônicos. Cara, então você vê quanta banda de indie rock que foram surgindo aí com o passar desses anos. Esse disco que eu mostrei, eu procurei focar, lógico, nesses anos 2000, que são as bandas que eu tenho disco, né? Principalmente. E esse estilo indie rock continua. Você vê o Lollapalooza tá firme e forte aí, com muita banda indie rolando, fazendo show, tomando conta, na verdade, né, da programação do line-up do Lollapalooza. De vez em quando surge uma de metal, uma de punk mais antiga, tudo, mas o indie rock prevalece total no Lollapalooza. E o que você tem aqui, ó, de bandas que até hoje fazem, que hoje fazem bastante sucesso, que eu listei aqui, ó, a verdade é que pouquíssimas eu gosto, tá, dessa época aqui. Até eu vou mudar aqui pra vocês ouvirem qual é essa única banda que eu curto dessa nova geração. O primeiro disco deles é de 2014, cara, então ou seja, bem recente. Algumas bandas dessas que estão fazendo sucesso talvez tenham lançado disco antes.
É que talvez elas não tinham explodido ainda. Mas ó, Arcade Fire, Foes, Phoenix, Mumford & Sons, Foster the People, Imagine Dragons, cada uma numa pegada, assim, umas mais dançantes, outra uma pegada mais dançante, outra uma pegada até meio country, né? Essa aqui é garage rock, muito cara falando, muito membro de banda grande, Dave Grohl, Lars Ulrich, falando que é o futuro do rock, não sei, sempre os caras... Pegada muito foda dos caras de Brighton, falando do Royal Blood. E esse é o primeiro disco dos caras auto-intitulados, de 2014, como eu falei. Auto-intitulado é, né? É, não tem título não, o segundo disco que tem um título. Aqui, ó. Mas vou colocar mais uma aqui pra vocês terem uma noção. Come On Over. Dos caras lá de Brighton, como eu falei, na Inglaterra, eles... Essa é a banda, a única banda que eu posso dizer, eu acho, dessas atuais do indie rock, que eu curto de verdade, que eu tô acompanhando bem. Olha os riffs. Ah, baixo e bateria só, na formação. Baixo mega distorcido com amplificador de caramba 4, pedal e tudo mais, mas é baixo e bateria, um duo. Royal Blood. Sensacional. Cara, então é isso de indie rock. Tem o indie rock no Brasil também, né? Nos anos 80, não sei o que pode ser considerado indie no Brasil. Nem nos 90, talvez também não. Olha isso. Muito bom Royal Blood. Mas aqui no Brasil, de exemplos que a gente pode citar de bandas indie, mais dos anos 2000. Los Hermanos, principalmente depois, a partir do segundo disco. Aqui mais CSS, banda que flertava mais com a Dance Music, lá de São Paulo, que hoje em dia acho que tá mais devagar, não sei como é que tá exatamente. Agora mais recente, Scalene, Far From Alaska, Eagle Kill Talent, Water Rats, que é uma banda brasileira bem nova, com os caras de outras bandas. Para citar uma pelo menos, é o Capilé do Sugarcane, um dos vocalistas e guitarristas da banda. Sensacional, banda de garage rock, meio punk, assim, meio cruzona mesmo. A Waterheads é outra banda de estilo indie, que a gente pode chamar de indie rock do Brasil, tá? Então, para falar dos representantes aqui nossos. Mas é isso, galera, indie rock, achei que valia a pena poder falar para vocês. Block Party, de novo, eu dou como destaque, como uma das minhas bandas favoritas, se não for a favorita. O Royal Blood, como uma banda atual, mais atual mesmo, como a que eu mais curto. E lá atrás o Weezer, que me colocou nesse indie rock, também junto com o Radiohead, também como uma das minhas favoritas lá de trás. Passei por várias ainda dentro da minha coleção, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês conheçam uma dessas, vão atrás, né, de algumas dessas bandas aí, porque vale a pena, é foda, tem muita coisa legal por aí, muita variedade, né, legal abrir a mente, né, porque no começo eu só ouvia mais metal e punk, sem nem saber direito que era punk. Depois, a partir de 2005, 2006, depois que eu viajei, comecei a abrir minha mente para outros estilos, e por isso comecei a curtir esses bandos de som aqui, tudo diferente, cada um com um estilo blues, punk, garage rock, disco, tem um pouco de tudo aí, e vale a pena principalmente para ouvir algum tipo de rock, você pode estar perdendo muita coisa boa aí, parado no estilo só, beleza? É nóis, galera, até a próxima aí.